Olá, que bom ver você novamente por aqui. O canal do Grupo de Pesquisa Encontros Interculturais no EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. Eu, Roseli Jimenez, com a professora Cielo Festino, lideramos esse grupo com vários pesquisadores, professores da Unip e estudantes. Como sempre, deem uma passadinha pelo canal. Se você ainda não se inscreveu, faça isso para ter acesso a tudo que está por aqui. Ao final da apresentação, dê um like, deixe comentários e, bem, vejam que nós continuamos andando pelo Brasil e que paisagem, hein, gente? Que coisa mais linda é esta visão do paraíso que é Alagoas. E exatamente nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre narrativas dos diferentes Brasis. Acre, agora Alagoas. E para a gente saber um pouquinho, né, de Alagoas, fica bastante fácil deduzir que a palavra vem do latim lacus, que significa tanto tangue, um tanque, quanto um lago. No caso de Alagoas, é porque havia a Lagoa do Sul e a Lagoa do Norte. Então, viraram Alagoas, não é? Enfim, é um estado no Nordeste brasileiro, com um litoral tropical marcado por praias belíssimas de areia branca, com palmeiras, são lagoas cristalinas, recifes de corais, realmente um lugar maravilhoso. E, bem, esse território hoje, o estado de Alagoas, era um pouco antes a parte sul da capitania de Pernambuco, e a autonomia só se deu em 1817. Na verdade, foi uma punição imposta por Dom João VI aos pernambucanos pela chamada Revolução Pernambucana, que era um movimento separatista. Então, da ocupação, não é, decorreu uma expansão para o sul da lavoura de cana-de-açúcar, na capitania de Pernambuco. E ali havia necessidade de áreas de cultivo. Assim surgiram, por exemplo, Porto Calvo, Alagoas, hoje atual Marechal Deodoro, e Penedo, núcleos que orientaram por muito tempo a colonização e a vida econômica e social da região. Um dado histórico importante, né? A invasão holandesa em 1645, depois de intensos combates em Porto Calvo, deixou a economia completamente desorganizada. Houve fuga de escravos negros durante essa invasão e, bem, obviamente, houve falta de mão de obra nas plantações de cana-de-açúcar. E essa fuga, não é, deu-se e revelou agrupamentos em aldeamentos denominados quilombos, não é? Esses fugitivos, digamos assim, só foram dominados completamente no final do século XVII, infelizmente, com a destruição de um dos mais importantes quilombos, o de Palmares. Esse quilombo dos Palmares era parte, não é? Estava localizado na época da colônia brasileira, ficava na Serra da Barriga, na ocasião capitania de Pernambuco,
é uma região que hoje pertence ao município de União dos Palmares, no Alagoas. Bem, o auge, não é, na segunda metade do século XVIII, constituiu, então, este como um quilombo dos mais importantes do período colonial. Resistiu por mais de um século, não é? E acabou se transformando num moderno símbolo da resistência dessa população à escravatura. Por quê? Os quilombos se transformaram em rebelião dessa condição de escravo, né? Ofereceram resistência a esse sistema que obrigava homens e mulheres e crianças, todos vindos de África, a prestarem no Brasil serviço forçado. Então, este quilombo foi atacado diversas vezes e demonstrou que possuía uma excelente organização política e militar. Falando de narrativa de vida que envolve essa questão do quilombo, eu recomendo o filme homônimo, que também se chama Quilombo, dirigido por Cacá Diegues, não é? Com vários atores emblemáticos, e esse filme é de 1984, é bastante antigo, mas muito interessante para conhecermos essa narrativa. O roteiro desse filme é baseado nos livros Gangazumba, de João Felício dos Santos, e Palmares, de Décio de Freitas, que conta a história do escravo chamado Zumbi. Daí, Zumbi dos Palmares. E, em se tratando de narrativas de vida, o estado Alagoas tem uma série de elementos interessantes. Em 2020, não é, há um texto escrito por Júlia de Freitas Correia Lira, em que ela trabalha narrativas de vida femininas. O título desse trabalho, que eu recomendo, é Sujeitas Públicas, Narrativas Anônimas, Espacializando o Medo e a Impermanência da Mulher no âmbito urbano em Maceió, Alagoas. Desse trabalho, eu recortei 2 depoimentos de 2 mulheres entrevistadas para o trabalho. Uma delas, participante número X, negra, tem entre 18 e 29 anos. No depoimento, esta mulher diz: enquanto mulher, somente, me sinto insegura e limitada. Sinto que tudo o que eu sou, mulher, negra, gorda, de esquerda, homossexual, não me permite viver o bairro do jeito que as pessoas consideradas padrão vivem. Um tema muito atual. Uma outra participante que se autodeclarou parda, também com a idade entre 18 e 29 anos, diz: há alguns anos estava com uma amiga que ficava com outra menina na Praça Vera Arruda. Alguns meninos passaram de bicicleta e ficaram incentivando-as a se beijar de forma desrespeitosa e até agressiva. Um amigo, também homossexual, tentou colocar limite nos meninos verbalmente. Foi ameaçado de ser agredido. Não chegou a ocorrer agressão física, mas foi uma situação de exposição gritante e temo o que teria ocorrido se não tivéssemos a presença de um homem que nos ajudou no momento.
Então, vejam que da narrativa fílmica sobre Quilombo, neste trabalho, 2 mulheres dão o depoimento das situações ainda degradantes e desrespeitosas em que vivem alguns habitantes, não só em Alagoas, não é? Mas em vários outros lugares. Bem, há uma outra narrativa, é de Isabelle de Souza Carvalho, da Universidade Federal de Alagoas. Em 2019, ela escreve, não é, este trabalho, A História da Harpa em Alagoas e Maria Pia Toso, narrativas autobiográficas. Ou seja, nesse trabalho, não é, Isabela constrói uma narrativa autobiográfica sobre a trajetória da professora Maria Pia Toso, construindo a história da harpa em Alagoas e a inclusão social provocada por esse instrumento no Estado. Então, o trabalho tem como objetivo desenvolver essa história da professora, a chegada da harpa ao Brasil, a contribuição cultural para Alagoas, professores de música, as memórias, o ensino, e a trajetória musical desta pessoa, a professora Maria Pia Toso. Por que escolheu esse instrumento? Não é? Quais foram as alegrias e as decepções? O fato é que esse trabalho nos mostra um pouco também da figura feminina que se viu incluída em função do instrumento que tocava e que acabou influenciando a sua vida e de outras mulheres. Também recomendo. E bem, embora aqui estejamos, não é, com o foco em narrativas de vida, não dá para passar ao largo de dizer que Alagoas é berço de muitos escritores famosos e maravilhosos. Claro, Graciliano Ramos, Ledo Ivo, Guimarães Passos, Jorge de Lima, Costa Rego. Só esses para começar, mas são muitos escritores que nos deixaram um legado literário maravilhoso. Mas dentro desse tema narrativas de vida, é exatamente com o escritor Graciliano Ramos que nós temos um exemplo de uma obra magnífica e que contém dentro dela não só a narrativa de vida do escritor, como todo um contexto socioeconômico, cultural e principalmente político vivido por Graciliano Ramos. Estamos falando da obra Memórias do Cárcere, que foi publicada apenas em 1953. Então, para comentar um pouquinho, não é? Essa obra trata das experiências da cadeia, que ficaram gravadas em Memórias do Cárcere, não é? Com um relato franco dos desmandos e incoerências da ditadura a que estava submetido o Brasil, mas não é, que acabou não chegando à conclusão por conta da morte do escritor. E é por isso que essa obra não tem um capítulo final, não é? Então, fica aqui uma dica para quem ainda não leu. Memórias do Cárcere é uma obra literária de extremo valor e que é considerada uma narrativa de vida por conta desses elementos. Um trechinho de Memórias do Cárcere. O mundo se tornava fascista. Num mundo assim, que futuro nos reservariam? Provavelmente
não havia lugar para nós. Éramos fantasmas. Rolaríamos de cárcere em cárcere. Findaríamos num campo de concentração. Nenhuma utilidade representávamos na ordem nova. Vejam que a narrativa, longe de ser apenas histórica, uma narrativa de vida, uma autoficção, ela nos mostra que ainda vivemos muitas coisas semelhantes. Mas eu fico por aqui, aguardando que você, estudante do curso de letras ou de outros cursos, não é? Do presencial ou do EAD, se você é de Alagoas, manda alguma coisa para a gente, conta um pouquinho de narrativas de vida de pessoas, de comunidades que você conhece. Faça um vídeo, manda para nós. Vai ser muito bom reproduzi-lo por aqui. Eu fico por aqui e deixo para vocês esta exuberante paisagem e até a próxima.